A gente já está plugado com o senador Marcos Rogério, já estamos com o senador Marcos Rogério, que tem feito lá uma participação brilhante na CPI da Covid. Senador, fico imaginando quanto de antiácido, com todo respeito, o senhor toma todo dia para aguentar aquelas sessões ali. Senador, já ficou muito claro que a tentativa, né, na CPI é de combater o tratamento da Covid, o tratamento precoce, o tratamento da Covid, e também emplacar essa narrativa de que o Brasil tem uma vacinação lenta por culpa do presidente Jair Bolsonaro, né? Quando que a gente vai ter e de que maneira a gente vai conseguir mudar um pouquinho essa história? Senador, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde a você, Lacombe, Amanda, Silvio, Rodrigo, ao telespectador. Olha, realmente é um ambiente bastante ácido ali. Não tem sido fácil, né, a nossa dinâmica de trabalho, porque você começa uma CPI, né, onde os principais integrantes já têm uma sentença debaixo do braço, né, já tem um relatório pronto, né, já começaram ali falando em genocídio, crime contra a humanidade, comparando o presidente a Slobodan Milošević, Stalin e tantos outros. Então, não se trata de um processo de investigação, de busca pela verdade, né, de apurar os fatos, colher as provas, né, ouvir os depoimentos. Não. Apenas parece que a CPI é um ambiente pro forma, mas já tem ali uma narrativa pronta. É um desafio grande enfrentar isso e ter que apresentar argumentações, fatos, provas para poder vencer. Não acho que nós estejamos atrasados em relação ao calendário de vacinas, se comparando com o mundo, né? Porque o mundo todo está correndo atrás de vacina, com exceção dos países onde são produtores de vacina, e mesmo onde há produção de vacina, é o caso da Índia, por exemplo, você não tem um calendário tão avançado. Eu acho que o Brasil adotou o modelo certo. Ele procurou comprar vacina de quem estava oferecendo, de várias farmacêuticas, vários laboratórios, para você não ficar refém de uma situação. Por exemplo, o consórcio COVAX Facility, por exemplo, nós compramos lá uma cota, não está sendo entregue nesse momento. Se você concentra tudo em um só, nós teríamos um risco maior. Acho que estamos caminhando, avançando. Claro, dificuldades todos têm, mas estamos no caminho certo. Amanda. Senador, boa tarde, seja muito bem-vindo à Opinião no Ar. Senador, pegou muito mal na CPI a participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, numa manifestação pró-presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele participou da aglomeração, não usou máscara, desrespeitou as regras do distanciamento social, justamente todas as regras que ele garantiu à CPI há 3, 4 dias, que respeitaria e que confiaria, implementaria. Ele desrespeitou todas essas regras. Além disso, há um problema com a cúpula militar, porque ele também desrespeitou o regimento interno lá do Exército, que proíbe a participação de generais ou de militares da ativa de manifestações políticas. Quero saber a sua leitura sobre esse fato a partir dessas duas perspectivas, tanto da perspectiva sanitária, até porque agora há uma mobilização aí para reconvocar o ex-ministro Pazuello, e também dessa perspectiva da politização dos quartéis. Amanda, primeiro deixar claro que o governo não tem preocupação de convocação, não tem problema. O governo está disposto a dar todas as informações que sejam necessárias. A nossa preocupação é a blindagem que há para não convocar. Isso é que nos preocupa, porque há uma blindagem. Parece que passar o cercadinho ali do Palácio do Planalto, do Ministério da Saúde, né, do governo federal, para chegar aos estados onde há suspeita de corrupção, aí não pode, não querem, dizem que não é atribuição da CPI. Em outros tempos foi, nesse momento não. Agora, em relação a essa questão do ex-ministro Pazuello, veja, primeiro eu queria deixar minha posição clara no seguinte sentido, né? Eu procuro seguir as regras, eu procuro andar dentro dos cuidados, dos protocolos. Agora, o que está havendo com relação ao presidente e as pessoas mais próximas dele ali é um patrulhamento muito forte. O presidente Bolsonaro, ele é autêntico, né? Ele não é hipócrita, não é dissimulado, ele não tenta esconder como faz. E essa maneira é bastante natural como ele faz as coisas, se ele se expõe, acaba permitindo esse patrulhamento, que muitas das vezes impõe ao agente político, especialmente, se vai à praia tem que ir de máscara, né? Eu não digo que seja correto fazer aglomeração sem o uso da máscara. No caso do ex-ministro Pazuello,
general Pazuello, até, não sou advogado de defesa, mas eu acompanhei as manifestações ontem pela internet e vi que ele chegou à manifestação de máscara. E ele é cumprimentado, é saudado por manifestantes. Ele está de máscara o tempo todo. Quando ele sobe numa motocicleta para fazer, né, a passeata, ele continua de máscara. Aliás, até um pouco, deve ser incômodo andar de moto de máscara. Mas ele faz isso. Apenas quando ele sobe ao palanque onde estavam as autoridades, e ali são pessoas, boa parte delas, que têm convivência quase que diariamente, é que ele está sem máscara. É certo, é errado? Eu não faria. Mas o presidente, nos eventos que ele tem participado, ele tem seguido essa dinâmica. Agora, é um patrulhamento, porque ontem, no mesmo momento que você tinha lá o presidente e os auxiliares com ele naquela condição, você tinha o jogo do Palmeiras com o São Paulo, e no pré-jogo, quem acompanhou, estava lá, o pessoal festejando, muvuca, sem máscara. Prefeito de uma importante cidade do Brasil, roda de samba sem máscara, governadores e outros também. O que acontece é que as pessoas na frente das câmeras querem passar uma imagem de puritanismo, de protocolo 100%. Longe das câmeras, aí fazem o que fazem. Não estou dizendo que é certo, mas eu estou apenas querendo demonstrar aqui que há um patrulhamento em relação à figura do presidente e daqueles que estão perto dele. Silvio. Boa tarde, senador. Parabéns pelo trabalho. Imagino que não seja fácil, logo pela manhã, ter que sentar ali naquele plenário 3 vezes por semana, ouvir aquela quantidade de bobagens e, inclusive, apresentar o contraponto a alguns políticos que, se o Brasil fosse um país sério, poderiam estar condenados e fora da própria vida política. Mas a minha pergunta, senador, é como fazer para furar essa trincheira armada pelo Renan Calheiros, pelo Omar Aziz, que, aliás, não sei se o senhor viu, já ameaçou que o Pazuello sairá algemado da CPI se voltar lá e mentir, está na manchete de um portal hoje pela manhã. Como vencer essa trincheira e levar representantes dos estados onde aconteceu, de fato, o covidão, vamos chamar assim, ou levar médicos que não são alinhados aí às manchetes dos jornais e defendem tratamento precoce, por exemplo? Que tipo de negociação é possível para conseguir maioria e aprovar um requerimento como esse? Silvio, eu aposto muito no bom senso, porque por mais que você tenha na trincheira de oposição um número maior, se você considerar aqueles que são abertamente de oposição e os que são independentes e que estão lá na trincheira do G7, eu aposto no bom senso. E eu vou dar um exemplo para você. Estão dizendo, a investigação não vai chegar aos estados, não vai chegar aos municípios, mas nós já aprovamos 2 requerimentos para a convocação do atual secretário de Saúde do Estado do Amazonas e do ex-secretário executivo do Amazonas, que esteve à frente da secretaria naquele momento, no pico ali dos casos da crise do Amazonas. Então, nós já rompemos essa barreira, nós já chegamos aos estados. Acho quase que impossível não convocar o próprio governador do Amazonas, que a cada dia que passa as revelações chegam, as notícias chegam, e revela-se indispensável ouvir o atual governador do estado do Amazonas, que inclusive teve pedido de prisão contra ele, pedido de afastamento do cargo contra ele, e na última sessão que nós tivemos da CPI, numa conversa ali mais ácida entre 2 senadores do estado do Amazonas, ficou bastante evidente que há necessidade de se convocar. E a fala do ex-ministro general Pazuello também aponta nessa direção. Houve ali uma ação deliberada que levou ao caos no Amazonas. E não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de recurso, foi por falta de gestão, pelo que se apurou até agora. Há outros casos, governadores, onde a Polícia Federal fez operações, foram 51 operações até outubro do ano passado, em pelo menos 18 estados da federação. Há suspeita aí só de contratos suspeitos, de superfaturamento, contrato fictício, desvio de finalidade, algo em torno de 2 bilhões de reais. Vão deixar de investigar essas situações? Eu acho que não. Eu penso que aqueles que têm bom senso e que estão no Senado e se preocupam com o que as pessoas lá fora estão observando, olhando, testemunhando, não vão votar contra quando tiver um requerimento que demonstre ali
olha, queremos investigar porque há cheiro de corrupção. Eu espero que haja bom senso e confio nessa expectativa de que a gente tenha condições de aprovar requerimentos nessa direção. Constantino. Boa tarde, senador. Muito bom tê-lo aqui. Parabéns pela atuação na CPI. Eu sou solidário, inclusive, ao que você passa todo dia. Acho que eu tenho alguma experiência em aturar narrativas e falácias. E eu quero pegar até daí. Aliás, qual foi a minha surpresa, né, ao ver na Folha de São Paulo esse final de semana recomendando bares e restaurantes para acompanhar a final de futebol. Eu acho que o Fique em Casa acabou. Sobre o Covidão, senador, é o Gabas, né? O Carlos Gabas é um nome que muita gente quer ver finalmente ser aprovado. O senhor mencionou aí a preocupação com a voz das ruas, mas parece que pelo menos o relator tem lá uns internautas muito seletivos, ele escuta os internautas dele numa conta fechada e parece que blindado ao clamor da população. Mas deixa eu perguntar uma coisa, com um vídeo, senador, o senhor gerou ali um alvoroço, né? Por mostrar governadores, né, falando de cloroquina. Eu quero lembrar, inclusive, que o Randolfo Rodrigues quis condecorar médicos por uso de tratamento precoce em julho do ano passado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, senador. O senhor pretende, ou outros independentes, pretendem levar alguma hora a essa CPI temas internacionais, como, por exemplo, Argentina e Uruguai, uma vez que estamos falando de uma pandemia? Eu acho que isso seria crucial para ter uma compreensão melhor, né, do que aconteceu no Brasil. Não podemos imaginar que o Brasil é uma ilha isolada, até porque é uma pandemia. Então, a Argentina, por exemplo, assumiu agora a liderança de casos. Também, infelizmente, já é o líder de óbito por habitante. O Uruguai, que tem, inclusive, bem mais vacinação em termos relativos, também teve, aí, por conta de uma variante, um surto muito violento, né? Isso vai chegar na CPI em algum momento, senador, ou vamos tratar as mortes do Brasil como um caso isolado? Constantino, eu acho assim, primeiro que você convidar ou convocar autoridades internacionais não é uma praxe, não é tradição da CPI. Agora, como a gente está discutindo um tema inusitado e que você quer ouvir alguns especialistas, né, nós vamos ouvir, já temos requerimentos aprovados, a doutora Nise Yamaguchi e outros nomes da ciência que têm aí estudos sobre a questão de uso de medicamentos, tratamento precoce, atendimento precoce, talvez seja possível construir alguma coisa nessa direção. Não é praxe das CPIs, porque você não pode convocar uma autoridade internacional. Mas acho que nós precisamos ouvir mais, porque senão a gente fica naquela narrativa, naquela retórica do relator, do vice-presidente da comissão e de outros ali, né, que já tem um culpado perfeito para tudo que aconteceu no Brasil. Eles querem apenas colocar o carimbo de culpado no peito do presidente da República. Não importa o que aconteceu de fato, não importa a narrativa, importa aquilo que eles acreditam. Veja, quando alguém me pergunta, mas você acha que o governo federal não errou? Acho. Acho que todos erraram, e não apenas os gestores públicos, tá? Vou além. Lá atrás, quando começou esse problema todo, o Brasil saiu na frente com aquele decreto que reconhecia a emergência nacional em razão da pandemia, antes mesmo da OMS. E naquele momento, né, o setor privado, o setor de comunicação, fez apelo para que o Brasil mantivesse o carnaval acontecendo. Né? Teve médico famoso no Brasil dando entrevista, depoimento, dizendo, não, isso é uma gripezinha e tal. Depois teve que voltar atrás. Mas porque tinha um interesse embutido naquele momento. Então eu acho que o seguinte, todos erraram e todos buscam acertar o tempo todo no sentido de vencer essa pandemia. Então você não pode, quando você tem uma investigação como essa, partir de uma investigação baseada em recortes. Por exemplo, esse recorte da hidroxicloroquina, por exemplo. A culpa é do Bolsonaro. Parece que o problema não é nem o vírus. O problema agora é o medicamento. Aí começam a bater. Eu apresentei aquele vídeo, não foi para dizer que os governadores agiram de forma errática, de forma irresponsável, de forma criminosa. Não, eu estava apenas querendo demonstrar a parcialidade da comissão, que querem condenar o presidente por aquilo que os seus governadores fizeram. Foram esses governadores e prefeitos que solicitaram ao ministério, inclusive o governador de São Paulo, que quis chamar para si os méritos da iniciativa de ter colocado no protocolo de atendimento precoce a cloroquina. Naquele momento ele queria chamar para si, olha, quem teve a iniciativa foi o governador de São Paulo, foi o doutor Davi Wip.
Posteriormente, quando assim, parte da ciência começa a dizer, olha, não há ainda confirmação de eficácia em relação a esse medicamento, todo mundo quer tirar o corpo fora. Agora, não é justo, não é adequado. O que eu posso dizer para ti, Constantino, é que hoje, ainda hoje, nesse momento, muitos estados e municípios continuam usando exatamente aquele protocolo, tá? O que nós precisamos avaliar daqui para frente também, além desses aspectos que estão sendo apurados, é se o fique em casa e só procure o médico se faltar ar foi acertado, porque engana-se quem pensa que essa frase foi uma frase isolada que foi dito lá atrás e que ela não tem efeito hoje. Porque quando você vê alguém dizendo o seguinte, o médico não pode receitar se não tiver na bula indicação para aquela patologia. Bom, é a política do fique em casa, continua em vigor. Agora, e quem procurou atendimento precoce? Atendimento precoce, não estou falando de tratamento. Atendimento precoce. Qual foi o nível de resultado para quem teve o atendimento precoce e para quem ficou em casa aguardando o agravamento da situação? E aí, quando procurou, já teve que ter disponível um ventilador mecânico ou uma UTI e no colapso não tinha. Qual política foi mais ou menos acertada? Se nós estamos investigando a fundo, essas informações, essas respostas precisam ser dadas por alguém. Senador, nós temos uma das nossas maiores audiências na internet, no nosso canal no YouTube, que transmite o programa ao vivo, e muitas perguntas de espectadores, né? O senhor já falou um pouquinho de duas, vou passar para o senhor. O Rodrigo, soldado brasileiro, quer saber o seguinte: os documentos enviados pelo procurador Augusto Aras sobre os gastos de governadores, são 5 governadores, né, com verbas federais, não torna obrigatório essa discussão, trazer essa discussão para a CPI? E se o senhor quiser emendar, o Anderson Nascimento pergunta quando será analisado, o Rodrigo Constantino falou, a convocação do Gabas, responsável pelo consórcio de governos do Nordeste. Senador, por favor. Obrigado aos internautas que participam também, fazendo essa dinâmica ficar bastante interessante. Eu acho que são duas situações, né? Esses documentos enviados pelo Procurador-Geral da República, eles robustecem, né, as informações que nós temos ali e vai tornar, um pouco mais à frente, indispensável a oitiva deles, né? Você tem casos ali de suspeita de corrupção. Duvido que os membros da CPI que tenham, independente se de oposição ou de base, mas diante de uma suspeita grave como essa, que fiquem contra a aprovação de um requerimento. Inicialmente para convocar o gestor da pasta, né, da saúde, né, quem está na linha de execução e, em último caso, também os próprios governadores. Com relação ao Gabas, já há, né, requerimentos preparados para a sua convocação, inclusive de minha autoria. Na quarta-feira, nós vamos votar durante toda a sessão requerimentos, tanto solicitando informações quanto relativos às convocações. Eu espero, sinceramente, que ele seja um desses convocados. Amanda. Senador, o senhor disse há pouco que estão todos tentando acertar, todos tentando vencer a pandemia, mas, sinceramente, o senhor acha que um presidente que promove aglomeração todo fim de semana, dá um mau exemplo, sem máscara, está tentando acertar e vencer a pandemia ou está tentando ignorar a pandemia? Porque, sinceramente, eu não tenho notícia de nenhum outro líder mundial que tenha esse tipo de comportamento. Talvez o Donald Trump, mas ele perdeu a eleição, ele não é mais presidente dos Estados Unidos. Eu não conheço nenhum outro país do mundo que isso aconteça. Todo fim de semana, uma grande aglomeração com uma CPI. Será que isso não dá subsídio justamente à narrativa de que o responsável é o governo? Amanda, assim, precisa separar aqui duas questões. Primeiro que eu não defendo, né, seja o presidente ou seja outro líder, né, que promova aglomerações num momento como esse, né? Agora, primeiro é preciso tentar observar se é o presidente que está promovendo ou se essas pessoas, em razão de tudo que está acontecendo no Brasil, dos ataques que estão sendo feitos à democracia, ao governo, né, essas pessoas estão tomando a iniciativa de promover esses eventos e o presidente acaba participando desses eventos, desses atos. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu acho que o ideal seria ter a cautela como parâmetro, como prumo numa situação como essa. Agora, outra coisa é querer rotular o presidente como culpado por esse modelo todo. Porque se você olhar o que acontece nos estados que têm uma linha mais radical, você pega, por exemplo, São Paulo, né, que lá dizem que tem um
um modelo que seria o chamado, se você ouviu o gestor de lá, é o modelo perfeito. Quais são as taxas de São Paulo, por exemplo? Quem está adotando esse protocolo mais radical? Tem taxas melhores ou piores? Morre mais ou morre menos? O que eu observo, na verdade, e aí é o que você tem que realmente apurar numa CPI, é se o governo age no sentido de boicotar, por exemplo, a aquisição de vacinas, o fornecimento de equipamentos, de insumos para os hospitais. Eu não vejo isso. O governo, todas as vacinas disponíveis, nós temos contratado para entrega imediata ou quando tiver o produto para fornecimento. Nós já temos mais de 500 milhões de doses de vacinas contratadas. E não concentrando apenas em um laboratório, porque senão você fica refém. Se há uma situação como essa que está acontecendo na Índia agora, você tem dificuldade para receber essas vacinas. Então, em resumo, acho que tem que ter uma cautela em relação à questão de exposição, aumentar o risco, mas não vejo que o presidente esteja promovendo as aglomerações. As pessoas, o Brasil, os brasileiros estão indo para esses movimentos de apoio ao governo e o presidente acaba participando deles de uma maneira que, a meu ver, eu já disse ao presidente, deveria ter um pouco mais de cuidado, inclusive com a saúde pessoal dele e o que ele representa para a nação. Mas não acho que isso seja o epicentro do problema da pandemia. Silvio. Senador, o trio ali, ou o quarteto que conduz o espetáculo na CPI, anunciou que vai apresentar um relatório parcial, provavelmente em 30 dias, talvez até menos, que o senhor muito bem classificou de pré-sentença, uma vez que eles já deram a opinião deles de que o governo é o culpado e o único culpado pela gestão pública durante a pandemia. Para que serve um relatório como esse? Até porque não deu tempo de analisar dados, não chegaram todos os documentos ainda e os que chegaram não foram analisados, ou seja, há muito pouco, por exemplo, para servir de subsídio a uma denúncia do Ministério Público, que é no limite aonde uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, pode chegar. Para que serve esse relatório? Sinceramente, para gerar manchete nos jornais. Só para isso, para mais nada. E serve para poder confirmar aquilo que nós estamos denunciando desde o início. O relator atua como um promotor de acusação e não como relator, né? Ele tem uma sentença debaixo do braço, mas ele vai apenas formalizar aquilo que ele já faz todo dia, antes de começar as reuniões da CPI e quando termina, quando ele vai fazer a entrevista e ele faz ali julgamentos. Esse é o momento de você fazer a coleta de dados, né? Buscar as provas do processo, né? Trazer para os autos, ouvir os depoimentos. O momento de você fazer a valoração probatória ainda vai chegar, não é esse momento. Então, e outra, você começar a fazer relatórios preliminares sem que você avance com a investigação, inclusive na direção dos estados e municípios, olha, chega a ser temerário isso e penso até que do ponto de vista formal, né, você tem aí a geração de nulidades para um processo que, embora seja político, né, depois tem o encaminhamento desses relatórios ou para a Câmara dos Deputados, se eventualmente imputar algum crime de responsabilidade, ou ao Ministério Público no campo de matéria de improbidade ou a própria ação penal, se for o caso. Constantino, a palavra é sua. Senador, o senhor não acha, ainda pegando essa questão das manifestações, que o presidente não tem alternativa, uma vez que a mídia e o establishment todo vendem a ideia de que ele está com popularidade derretida, que o Lula é o grande favorito, que nas redes sociais é tudo robô? Quer dizer, é uma maneira também, em primeiro lugar, de uma liderança no momento desse não se acovardar e se enfiar debaixo da cama. Em segundo lugar, também é uma forma de você está mostrando ali para os olhos do mundo que a mídia está mentindo sobre isso. Então ele não tem muita alternativa. Se ele ficasse em casa hoje e mandando todo mundo ficar em casa, essa narrativa da imprensa ia passar batida, né? Senador, temos 1 minuto só, por favor. Constantino, você tem absoluta razão, né? Assim, você teve no 1º de maio uma multidão na Paulista e em várias cidades do Brasil. Aconteceu recentemente o movimento do setor da pecuária em Brasília, agora no Rio de Janeiro. Ou seja, é um presidente que, além de ter popularidade, se apresenta ao povo. Muito diferente de outros líderes que têm que se esconder do povo. Esse é um aspecto que tem que ser avaliado. A maneira como se apresenta, talvez
pode se cobrar alguma coisa. Agora, que bom que o presidente pode sair e encarar o povo de frente. Senador Marcos Rogério, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Volte sempre. Parabéns aí pelo seu trabalho na CPI. Continue firme. Boa tarde. Até uma próxima. Até. Obrigado, Lacombe.